já estão ao vivo aí, 6 já estão presentes. Daqui a pouco nós temos a nossa sala fica mais repleta, né? Lembrando que hoje nós vamos, mais uma vez, nós vamos aqui brindar os nossos alunos atentos com mais um livro, O Mistério da Profecia. A obra monumental, né, do pastor Mark Filho. É um livro fantástico, ok? 7h em ponto. Eu vou convidar você para curvar a sua fronte e nós vamos falar com o nosso Deus, ok? Pegue a sua Bíblia, hoje nós vamos estudá-la. Vamos abrir bem a Bíblia aí para a gente acompanhar melhor o estudo, ok? Estamos aí já bem no horário. Só um minutinho. Estamos ajustando aqui os últimos detalhes. Nós temos aqui já pessoal de Curionópolis. Coloque aí o seu distrito e a sua igreja para nós podermos aqui fazer menção, dar um alô. Valdenor de Rondon do Pará. Compartilhe o link, viu? Já coloquei aí nos grupos, já mandei para os nossos pastores. Vocês podem pedir para eles aí o link para que outros amigos acompanhem ao vivo mais um estudo nosso. Aqui, deixa eu só colocar aqui nos grupos do plantio, para que todos possam acompanhar melhor. Deixa eu ver mais um aqui. Estamos compartilhando agora com os nossos amigos. Quem mais tem aqui? Flávia Adeodato de Pindamonhangaba, São Paulo. Olha só, nós temos aqui gente até de São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Hoje o estudo promete bastante. Conceição do Araguaia, Distrito Coab, Água Azul, Central Nova Vida. Olha que beleza. Quem mais aqui? Ourilândia do Norte. Pessoal de Ourilândia aí sempre ligado. Parabéns aí. Deixa eu ver. Paropebas, Distrito de Rio Verde. Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar todos vocês. Vamos agora, então, curvar nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Bom Pai que está no céu, te agradecemos por mais uma manhã em que vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, que a nossa mente seja aberta, que a Tua paz repouse sobre as nossas mentes e possamos agora nos concentrar inteiramente na Tua bendita e santa Escritura. Sê conosco hoje e sempre, derrama sobre nós Teu Divino Espírito Santo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Hoje, como nós prometemos, e vamos estudar sobre a chuva cirúrgica, né? A gente sabe que o Espírito Santo é nos prometido na Bíblia, em profusão, em plenitude, especialmente nos últimos dias. Por exemplo, nós encontramos lá, abre sua Bíblia, em Joel 2, 28 e 29, a seguinte passagem. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, veja que desde o Antigo Testamento existe uma promessa especial sobre o derramamento do Espírito Santo. E no livro Grande Conflito, página 611, diz o seguinte: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menos manifestação do poder de Deus da que assinalou o seu início. Ou seja, o Espírito Santo é nos prometido, especialmente no tempo do fim, com não menos poder, com não menos profusão do que ele foi derramado lá no início da obra do Evangelho, no período dos cristãos primitivos, dos apóstolos, né? E a gente sabe que o próprio Jesus, ele prometeu a plenitude do Espírito Santo antes de voltar ao céu, como nós encontramos a passagem muito conhecida de Atos 1, versículo 8. Pegue a sua Bíblia aí e vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, veja, nós temos ali uma promessa em Joel, para os cristãos dos últimos dias. Jesus, ele reforça essa promessa do Espírito Santo nos últimos dias. Só que há uma passagem em João que os teólogos eles consideram como a grande marco do início da obra do Espírito Santo, da promessa da obra do Espírito Santo, né? Eu vos convido a abrir agora São João 7,39. Essa passagem, nós temos uma adoração de público, São João 7,39, de Jesus prometendo o Espírito Santo. Eu só queria contextualizar para a gente entender melhor essa passagem. Essa aqui é a famosa festa dos tabernáculos. Jesus estava presente, que já estava chegando o fim do seu ministério, e ele, Jesus, chegou no meio da festa, começou a pregar com grande poder. Você sabe que havia 3 grandes festas judaicas que atraíam os judeus de todas as partes do mundo: festa da Páscoa, festa do Pentecostes e, finalmente, a festa dos tabernáculos. E essa aqui, sem dúvida, foi a mais importante festa dos tabernáculos, porque o tipo encontrou com o antítipo, a sombra encontrou com a sua realidade. Ou seja, todos os símbolos atingiram o seu significado na presença de Jesus. E Jesus, no último grande dia da festa, ele se levantou, no versículo 37 do capítulo 7, diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o versículo 39 diz o que Jesus queria dizer com essas palavras, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas que assunto primordial o Senhor estava tratando? Aí o versículo 39 esclarece tudo. Diz o seguinte: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, nós temos aqui o grande marco da obra, da mensagem voltada para a obra do Espírito Santo. São João 7,39 é uma passagem tanto elucidativa para os apóstolos, como para todo o ministério do Espírito Santo, que vai aparecer mais especificadamente no livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né, que é o único escritor gentil dos evangelhos. Agora, interessante que Atos dos Apóstolos
na verdade, podia ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Porque os apóstolos não foram quem iniciaram a obra. Quem iniciou a obra foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não teriam feito nada do que eles fizeram. Portanto, o Atos dos Apóstolos poderia muito bem ter outro título, que seria muito mais bem aplicado, que seria o título Atos do Espírito Santo. E com essa promessa do Espírito Santo, muitos cristãos sinceros ficam em dúvida, né, quanto à questão. Será que nós vimos hoje, nesses movimentos pentecostais, carismáticos, é uma manifestação do Espírito Santo? Esse é um assunto muito amplo, a gente não vai vê-lo aqui todo, mas eu queria dizer para vocês que se há um povo que pode receber a chuva serôdia, se há um povo na história profética e na história das religiões, obviamente, devido a tomando certas precauções e tomando certas decisões, pode receber a plenitude do Espírito Santo e receberá, segundo a profecia, sem dúvida nenhuma, esse povo é o povo adventista sétimo dia. Por quê? Porque eu quero lembrá-los de uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Provérbios 28:9, onde diz que se eles não... aquele que não ouve a lei, aquele que não segue a lei, aquele que não pratica a lei, até sua oração é abominável. E a gente sabe que para receber o Espírito Santo, precisa clamar, precisa pedir. Então, sem dúvida nenhuma, somente aqueles que praticam a lei podem receber o Espírito Santo. Eu queria dar mais algumas passagens de quem é que pode receber o Espírito Santo. Em primeiro lugar, como eu falei para vocês, é preciso pedir. Atos 2, versículo 38. As passagens que eu vou dar para você agora quais são as condições para que uma pessoa receba o Espírito Santo e, nesses últimos dias, a plenitude do Espírito Santo, que é a chuva serôdia. Então, Atos 2, 38. Olha o que diz Atos 2, 38. Diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para que você receba o dom do Espírito Santo, é preciso que você se arrependa dos seus pecados. E com arrependimento dos pecados, você, então, recebe o batismo. Então, é preciso que nós nos arrependamos para receber o Espírito Santo. Agora, além de se arrepender, Gálatas 3, versículo 14, deixa eu ler aqui, pegue sua Bíblia, diz uma outra condição para se receber o Espírito Santo. Gálatas 3,14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, é preciso se arrepender e é preciso ter fé. É necessário crermos. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível você receber a plenitude do Espírito Santo. Contudo, além de se arrepender, além de crer, nós precisamos obedecer. Atos 5:32. Atos 5:32. Você sabe que o contexto dessa passagem prova até a personalidade do Espírito Santo, né? Vocês conhecem muito bem que Pedro fala para Ananias e Safira que vós não mentiste aos homens, mas a Deus. Só que no versículo 2 de Atos 5 diz o seguinte: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo e conservando, porventura não seria teu?
e vendendo não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mediste aos homens, mas a Deus. Então, ele começa falando do Espírito Santo e depois, obviamente, ele atribui a divindade ao Espírito Santo, como sendo o próprio Deus. Mas no versículo 32 do mesmo capítulo diz o seguinte, versículo 32 do capítulo 5 diz o seguinte, ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecessem. Então, o capítulo 5 começa mostrando a divindade do Espírito Santo, e no versículo 32 ele é muito claro. O Espírito Santo outorgou, ou Deus, melhor dizendo, outorgou, Deus Pai outorgou o Espírito Santo somente àqueles que lhe obedecessem. Olha o que diz Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aí vem, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Algumas versões dizem, guardeis os meus mandamentos e observeis. Então, quando o cristão sincero recebe o Espírito Santo, ele passa a obedecer e fazer a vontade de Deus. Não existe para esse Espírito Santo em desobediência clara e deliberada da lei de Deus. Não tem como receber o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo àqueles que se arrependem, àqueles que creem, àqueles que obedecem. Porque essa foi uma das condições que Deus estabeleceu para receber o Espírito Santo. Olha o que diz lá São João 14, agora vamos lá para São João 14, 15 e 16. São João 14, 15 a 16. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, é uma prova daqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos. E outra passagem diz, aqueles que me amam, mas não guardam meus mandamentos, é mentiroso, nem está a verdade. Aí vi o versículo 16, que está no contexto desta afirmativa, né? Dessa assertividade de Jesus. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, não há dúvida de que para receber o Espírito Santo, especialmente nesses últimos dias, é preciso se arrepender, se batizar, é preciso crer, é preciso ter fé e é preciso obedecer. E lá em São Lucas 11, 13, vamos lá para São Lucas 11, 13, diz que Deus está muito ansioso em conceder o Espírito Santo. São Lucas 11, 13 diz, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, melhor dizendo, aqueles que lhe pedirem. Então, o Senhor está ávido da Espírito Santo. Se os pais são maus, os pais que são maus, eles dão boas dádivas aos filhos deles, quanto mais nosso Pai, que é perfeito, é bom, ele nos dará o Espírito Santo. Então, queridos, aqui estão as condições para que, nesses últimos dias, especialmente, recebamos o Espírito Santo. E aí vem a questão que eu fiz, aí a resposta da pergunta que eu enunciei no início, né? E esses movimentos pentecostais, carismáticos, que alegam ter o Espírito Santo? Meu amigo, é claro, a Bíblia só recebe o Espírito Santo na sua plenitude, só recebe o Espírito Santo aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que rejeitam a lei de Deus, até sua oração é abominável. E você sabe que uma das principais funções do Espírito Santo nos últimos dias era nos guiar em toda a verdade. E, infelizmente, muitas religiões modernas, eles pregam só parte da Bíblia.
Eles falam, não, isso é lei de Moisés, está no passado, é Antigo Testamento, não serve mais. Só que quando Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, e não apenas em parte dela. Portanto, eu reafirmo e confirmo, somente aqueles que nesses últimos dias estiverem fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua lei, receberão a plenitude do Espírito Santo, que é chamada de a chuva serôdia. E agora eu vou compartilhar. Essa foi só uma introdução para que a gente, rapidinho aqui, veja o assunto do Espírito Santo. Como eu disse para vocês, a gente sempre vai, mesmo que você conheça o assunto, a gente vai trazer algo mais para que você possa ter mais conteúdo, informação e compartilhar com seus amigos esses estudos que estamos fazendo. Muito bem. Chuva serôdia, esperança no grande conflito. Em Oséias 6,3 nós lemos, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O próprio Oséias profetizou que haveria uma chuva serôdia. Jesus viria, o Espírito Santo viria sobre nós como uma chuva serôdia. Mas, para que nós entendamos o que é chuva serôdia, é preciso primeiro a gente lembrar do que é a chuva temporã. A chuva temporã, ela caía em Israel, nos tempos bíblicos, lá em Israel, tempos bíblicos, na época das chuvas, as primeiras chuvas que preparava o terreno para a plantação, para ali no início do ano, preparava a terra para a plantação. Essas primeiras chuvas eram chamadas de chuvas temporã, e elas preparavam o solo para a semeadura, para a grande semeadura. Israel era uma comunidade extremamente agrícola, eles dependiam muito da produção da terra, e essa chuva temporã era fundamental. Se não houvesse chuva temporã, era ano de seca, era ano de escassez. Por isso, eles esperavam com muita ansiedade essa chuva temporã. E, obviamente, usando essa metáfora da natureza, é aplicado ali uma lição espiritual, como a gente vê lá em Atos Apóstolos, páginas 54, 55, onde nós lemos o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Veja o que eu falei para vocês. Não é qualquer igreja que recebe o Espírito Santo. Mas, e eu falei com as condições para receber o Espírito Santo, ali um resumo, né? Mas aqui a Ellen White diz que até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deveria ser encontrada na verdadeira igreja. Okay? Assim como tinha as primeiras chuvas, chamadas de chuvas temporãs, havia no final do ano, para a colheita, já que já tinha ocorrido a semeadura, as chuvas serôdias. As últimas chuvas do ano, chamadas chuvas serôdias, que preparavam a terra para a colheita. Mais uma vez, a gente usa aqui a metáfora da natureza para fazer uma aplicação espiritual para os últimos dias. O Senhor usando ilustrações poderosas para nós entendermos a verdade. Deus preparou 2 grandes derramamentos do Espírito para a época inicial, para a época inicial, que foi o Pentecoste, a chuva temporã aconteceu no Pentecostes, e para a época final da pregação do Evangelho, respectivamente, as chuvas são chamadas chuva temporã e chuva serôdia. Mas quando é que ocorrem a chuva temporã e a chuva serôdia? Como eu até já antecipei, a chuva temporã ocorreu a partir do dia de Pentecostes, no ano 31 de nossa era. Você sabe que
o Pentecostes foi fundamental, não só porque foram batizadas ali 3.000 pessoas. O Pentecostes foi fundamental porque, primeiro, quebrou a barreira da língua, que é uma barreira grande, né, para a pregação do evangelho. Ali tinham pessoas de todas as partes do mundo, etnias de todas as partes do mundo. Ali tinha etnia dos 4 cantos do mundo. E no dia de Pentecostes, essa barreira foi quebrada, porque os apóstolos pregavam na sua língua e as pessoas de outras nações entendiam a sua própria língua. E existe ali um resumo, um grande sermão de Pedro, né, sobre a história da salvação, e eles saíram ali, muitos saíram convencidos e convertidos de que Jesus Cristo era o Messias prometido e passaram a fazer parte, então, de todo o movimento da igreja cristã primitiva que abalou o mundo numa só geração. Então, essa foi a chuva temporã, ok? Mas estamos no tempo em que a chuva serôdia pode ser derramada e será mais intensa com a aproximação dos últimos eventos antes do fechamento da porta da graça. Por que ela precisa ser derramada? Qual o seu propósito? De tantos propósitos, isso aqui particularmente 2, e aqui estão os 2 propósitos. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para quê? Primeiro, para dar poder à grande voz do terceiro anjo, como está lá em Apocalipse 14, e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Amanhã a gente vai estudar, vou tentar fazer 2 estudos juntos, fechamento da porta da graça e angústia de Jacó. E a gente sabe que enquanto as 7 últimas pragas caem sobre os ímpios, o justo sofre a angústia de Jacó. E para que eles permaneçam em pé, a chuva serôdia também, que foi derramada antes do fechamento da graça, ou seja, a plenitude do Espírito Santo é que o sustentará e preparar os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. O Espírito Santo será retirado da terra, mas no sentido de que a obra de intercessão em favor dos pecadores e penitentes encerrará, para ser retirada da ação sobre os ímpios. Mas o Espírito Santo continuará conosco todos os tempos, especialmente aqui, nos apoiando, sustentando, para estarmos firmes durante o período da angústia de Jacó, que para os ímpios é a angústia das 7 últimas pragas. Olha uma citação que diz lá na Revista Herald, publicada em 1980. É a chuva serôdia que revive os discípulos de Cristo e os fortalece a passarem pelo tempo de angústia. Suas faces brilharão com a glória desta luz, como acompanha o terceiro anjo. Então, esses aqui são os 2 propósitos especiais. Primeiro, para dar força, poder, energia para a grande última pregação, grande último chamado, ou seja, a pregação da terceira mensagem angélica. O último grande chamado ao mundo, aos ímpios. E segundo, fortalecer o povo de Deus para estar em pé durante o período do tempo de angústia, particularmente a angústia de Jacó. Qual é a importância, então, e necessidade disso? Obreiros Evangélicos, página 285, diz: esta prometida bênção, reivindicada pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos. E a pergunta que nos vem à mente é: o que falta para nós recebermos a chuva serôdia? Atos dos Apóstolos, página diz: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. O que falta para nós é interesse, o que falta para nós é busca completa, é nos ajoelharmos, clamarmos. E eu faço uma pergunta a você: qual foi a última vez que você se ajoelhou ao pé da cama e clamou com grande intensidade pela chuva do Espírito Santo, pelo Espírito Santo? Essa é a nossa grande necessidade.
Antes da volta de Jesus, a maior necessidade da igreja qual é? Segundo Ellen White, diz que é um avivamento da verdadeira piedade. Mas esse avivamento, ele não pode ser dirigido por nós somos falhos. Nós costumamos estragar o que é perfeito, o que é bom, né? Como Adão e Eva estragaram lá no Jardim do Éden. Então, para que esse evento ocorra, o reavamento verdadeiro, o reavamento da verdadeira piedade ocorra, é preciso a direção do Espírito Santo, para que nós não nos confundamos, incorramos em erro de perfeccionismo ou outras tendências do nosso tempo, né? Legalismo e outras coisas mais. Esse reavamento da verdadeira piedade deve ocorrer sob a total liderança do Espírito Santo. Mas isso ocorrerá se nós estivermos dispostos a receber, a clamar por isso. O que precisamos, então, para que isso aconteça sobre nós? Olha o que diz o livro dos Apóstolos, página 50. Uma vez que este é o meio pelo qual devemos receber poder, porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito, porque não falamos sobre ele, não oramos por ele, não pregamos a seu respeito. Vocês estão entendendo? Porque há tantos movimentos se levantando nos últimos tempos contra a doutrina do Espírito Santo. É porque a chuva serôdia ocorre sobre a sua ação direta. O preparo final para a volta de Jesus, a chuva serôdia, para dar poder a esse povo pregar com intrepidez, e como aconteceu no Pentecoste, milhares foram convertidos, será com o derramamento do Espírito Santo. Então, Satanás tem tentado, de todas as formas, anular a obra do Espírito Santo. E ele começa tentando dizer que o Espírito Santo apenas é uma força, é uma emanação de Cristo, é uma emanação de Deus, como se não fosse uma pessoa da Trindade, dúvida sobre a Trindade, e assim por diante. Porque se ele sabe que se ele tira de nós a convicção da ação do Espírito Santo, nós deixamos de pedir por ele. E sem pedir por ele, nós não recebemos chuva serôdia. Então, nós estaremos preparados para os últimos dias. Portanto, há um conselho de Ellen White: falemos mais, oremos mais e preguemos mais sobre o Espírito Santo. E isso não pode acontecer somente uma vez na vida, porque o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas aos seus filhos. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Atos Apóstolos, página 50. Agora, quais são as condições, então, para recebermos a chuva serôdia? Um livro muito conhecido, eu recomendo esse livro, Preparação para a Crise Final, Fernando Chaves. No livro, ele enumera 5 coisas que devemos ter em nosso coração para recebermos a chuva serôdia. Eu vou resumir aqui por causa do tempo. Primeiro, sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Orar, clamar por ele. Experimentar primeiro a chuva temporã, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que o Espírito Santo me ilumina para a compreensão da verdade de Deus, no assim diz o Senhor, e ele vos guiará em toda a verdade. Pai, santifica-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Quando eliminar as dissensões, quando nós eliminarmos dissensões entre a gente, lembra que, antes do Pentecoste, os discípulos passaram 10 dias no aposento alto, dizem ali no livro dos Apóstolos, resolvendo as suas diferenças. Porque até ali próximo, né, à crucifixão, estavam brigando quem ia sentar à direita, à esquerda, quem ia ocupar o melhor cargo no ministério, o suposto ministério do reino de Cristo estabelecido na terra. Não estavam entendendo nada, que Jesus Cristo não veio estabelecer um reino físico na sua primeira vinda, ele veio estabelecer um reino espiritual no coração dos homens. E eles tinham ainda dissensões entre eles, mas depois de 10 dias ali em oração no aposento alto, eles eliminaram suas dissensões, receberam a plenitude do Espírito Santo, assim é com a igreja.
a gente tem que parar de brigar uns com os outros, a gente tem que parar de perseguir os irmãos, a gente tem que parar de ver defeito nos outros, a gente tem que parar de criticar as pessoas na igreja. Ok? Se você pode ajudar de outras maneiras, sem crítica, sem fofoca, sem apontar o dedo. Quando a igreja for unida, lembra da oração sacerdotal de Jesus? Pai, que eles sejam como nós o somos. Quando a igreja for unida, ela estará pronta para receber a plenitude do Espírito Santo. E, finalmente, despojar-se do eu. Né? O orgulho é um dos maiores gigantes, é o nosso maior gigante. O maior adversário nosso é o próprio orgulho. Então, aí há 5 condições que devem ser atentadas para receber o Espírito Santo. Desenvolver e obedecer ao que já conhecemos, né? Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido para receber maior luz, a não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada no coração ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Ellen White diz que já há gotas do Espírito Santo sobre nós, da chuva serôdia, mas, obviamente, torrentes, né, da chuva serôdia cairão antes do fechamento da porta da graça, e para que nós identifiquemos a ação do Espírito Santo, é preciso que desde já estejamos em plena comunhão com Deus. Cada um deve fazer a sua parte, cuidando, então, da sua vida espiritual. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a minha última pergunta é essa: quem está disposto a realmente permitir que o Espírito Santo tome conta da sua vida? Renunciando aos pecados, às brigas, às críticas e consagrando sua vida a Deus. Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva que rega a terra. Amém? Bom, esse é a promessa de Deus para esses últimos dias. A promessa do Espírito Santo. E nós, filhos de Deus, devemos estar preparados para receber a plenitude do Espírito Santo, especialmente para esses últimos dias. Sabe, de 15 coisas que Ellen White fala sobre o que aborrece o Espírito Santo, sabe o que ela mais destaca? São as diversões impróprias. E a gente tem visto isso, infelizmente, invadir os nossos lares, as nossas vidas com uma frequência cada vez maior. Mas que nessa manhã você possa fazer uma análise, uma reflexão da sua vida espiritual. Será que eu estou me preparando para receber essa chuva serôdia? Será que eu estou me preparando para receber o Espírito Santo, que é o único que nos manterá em pé, firmes, quando houver o tempo de angústia? Se nós, hoje, não recebemos as primeiras gotas do Espírito Santo, não estaremos prontos para sermos encharcados pela chuva serôdia. Por isso que é preciso nós nos abdicarmos do nosso eu, despojarmos do nosso eu, lutarmos contra a carne, nossas tendências pecaminosas, nossos maus hábitos, fugir das diversões impróprias e clamar e buscar a plenitude do Espírito Santo para esses últimos dias. Que Deus abençoe você, que você cada vez mais sinta a necessidade do Espírito Santo, sabe que Deus está ávido para lhe doar o Espírito Santo, e se prepare para o breve encontro com Ele, com Jesus Cristo, nas nuvens dos céus, e para vivermos na companhia eterna e a bem fazer presença dele em nossas vidas. Curve sua fronte e vamos ao nosso Deus.
Bom Pai que está nos céus, obrigado por mais um estudo. Queremos estar prontos para receber a chuva ser hoje, sermos encharcados por ela e sermos instrumentos vivos do poder da tua graça nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Por favor, Senhor, desde já te pedimos, consagra-nos. Não queremos ficar de fora do teu povo que dará o último sonido, que, Senhor, tocará a última trombeta de advertência ao mundo, a terceira mensagem angélica, cheio do poder do Espírito Santo. Seja conosco nesse dia, que teus santos anjos estejam ao nosso redor, que a tua paz nos envolva e que nos proteja esses tempos difíceis. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, agora vamos para a pergunta que vale um livro, ok? Então, prepara aí o seu dedo, aí, a sua mão, para você já digitar e concorrer aí o livro. A minha pergunta é simples hoje. Eu quero o livro, capítulo e versículo da passagem que eu falei, que é marco da obra do Espírito Santo falada por Jesus. Vou dar uma dica lá na Festa Tabernáculos. Vamos lá? Primeiro que digitar aí vai ganhar. Bora ver aqui, estou acompanhando. Muito bem. A passagem que fala do grande marco de Jesus, em que ele atestou, que ele apontou a maravilhosa obra do Espírito Santo. Muito bem. Marcelo, de novo. 7h39, seriam 7h39. Como o Marcelo já ganhou, como o Denilson já ganhou, eu vou dar para quem não ganhou ainda. Deixa eu ver, depois de Marcelo, São João 7h39, Denilson já ganhou. É a Joana Teles. Minha coordenadora de adolescentes. A Adriana, minha esposa, está falando que é coordenadora. A coordenadora dos adolescentes aqui, tá bom? O Denilson acertou, o Marcelo acertou primeiro, mas como eles já ganharam, viu? Vocês estão muito gulosos aí. Como vocês já ganharam, nós vamos dar para uma pessoa que não ganhou. Pode ser? Pode ser, Marcelo? Pode ser, Denilson? Então, a palavra que se tornou um marco para a obra do Espírito Santo, proferida por Jesus, a passagem vai dizendo, está lá em São João 7h39. Joana Teles, que Deus abençoe você, compartilhe esse estudo, e amanhã nós voltamos com 2 temas muito especiais, fechamento da porta da graça e angústia de Jacó. Eu já deixo aqui uma pergunta para você refletir para nós fazer amanhã. Se a angústia de Jacó ocorre depois do fechamento da porta da graça, quando tudo já está decidido, quando os ímpios já estão separados e os salvos selados, por que Deus ainda permitirá a angústia de Jacó? Olha, essa é uma pergunta que me incomodou por algum tempo, até que eu descobri uma citação de Ellen White que fala a razão da permissão de Deus sobre a angústia de Jacó. Tenham todos bom dia e até amanhã às 7 horas pontualmente. Deus abençoe a todos.